Então, para mim, é bastante confortável falar depois da enfermeira Elvira, porque ela nos ofereceu, né, tanta, tantas abordagens interessantes sobre os nossos adolescentes, tantas coisas que ela trouxe a respeito de adolescência e da clínica de adolescentes no Hemorrio. Então, acaba que é muito tranquilo a minha fala, né? Mas eu vou dar continuidade ao que a enfermeira Elvira iniciou, falando sobre essa fase da evolução humana chamada de adolescência. Essa etapa da vida do ser humano, né? Que é uma etapa de tantas transformações e de tantas mudanças, que ela é vivida como uma etapa de crise. E crise justamente pelo fato do ser humano deixar de ser a criança que foi até então, para adentrar essa fase que a gente chama de fase de transição entre a criança e a vida adulta, né? Entre o adulto que a pessoa humana se tornará. A enfermeira Elvira já nos falou, né, que nós usamos alguns assim, a gente define a adolescência dentro de períodos que são oferecidos pela Organização Mundial da Saúde, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, 10 a 19 ou 12 a 18, né? São modos da gente tentar lidar com esse tempo. Que tempo é esse da adolescência, né? Que tempo é esse de transformações? Que tempo é esse de mudança? Então, é mais ou menos em torno desse período. No Hemorrio, né, os adolescentes passam para a clínica de transição em torno mais ou menos dos 12 anos. É quando eles mudam de médico, né, e iniciam, então, essa fase de maior autonomia, onde eles não são mais dados exclusivamente pela família. A adolescência, né, esse período de transformações e de mudanças, se passa no corpo, no corpo do ser humano, não só no corpo, se passa também na subjetividade humana. E que mudanças são essas que vão acontecendo com o corpo e com a subjetividade humana? Então, na adolescência que a criança, né, vai começando a construir a sua autoimagem. Ela vai deixando de ser aquela que é definida pelos seus pais ou que é definido pelo outro, e ela passa a dizer quem ela é ou quem ela vai ser. Então, é a fase que o jovem muda a cor do cabelo, ele muda a forma de se vestir, ele começa a trazer os seus gostos pessoais, né? Ele vai começando a se identificar com determinados grupos e não com outros, tudo caminhando na construção dessa autoimagem. Quem eu sou? Quem eu quero me tornar? O que eu quero vir a ser? Né? É a fase também que a gente diz que começam a aparecer os caracteres sexuais secundários. Então, o corpo, que era um corpo de criança, um corpo de menino e de menina, ele começa a se transformar rumo ao corpo do adulto. Então, começam a aparecer os pelos, começam a aparecer seios, né? Começam a aparecer o crescimento dos órgãos sexuais, toda aquela mudança de um corpo, né, que está passando por um processo de maturidade, né, de crescimento. Esse crescimento, ele se intensifica. Então, é um momento que, às vezes, determinados jovens crescem muito rápido, outros, às vezes, demoram mais a crescer,
na doença falciforme, que muitas vezes, a gente vai falar daqui a pouco, incide sobre crescimento, é também uma fase em que os jovens começam a se perguntar e querer, né, uma expectativa, um querer pelo seu próprio crescimento. E é também uma fase onde essas mudanças todas vão trazendo uma vida erótico-afetiva. Então, como a enfermeira Elvira falou, né? Os jovens começam a se interessar um pelo outro, começam a trazer as suas escolhas sexuais, né? É a fase em que eles começam a dizer de quem eles gostam, começam a ficar apaixonados, né? E que começam também a se interessar pelo começo da vida sexual, da vida erótica, né? É uma fase em que eles também começam a exercer o autocuidado. Então, eles já não querem mais que a mãe escolha as roupas, nem que a família compre as suas roupas, eles querem, isso é líquido e certo que aconteça, a gente espera que aconteça essa autonomia, né? Eles querem se cuidar, eles querem dizer quem são, como é que eles vão seguir na vida, né? Então, é aquela fase também que há um choque com tudo aquilo que a família orientou e trouxe como ensinamento, com aquilo que o jovem começa a descobrir na sua experiência em pleno exercício, né, pela vida, ou no vivo, né, que a vida convoca. Então, eles começam a colocar os seus posicionamentos filosóficos, políticos, existenciais, começam a trazer as argumentações, os debates com a família, já não são mais assim tão obedientes, né? E trazem o debate, trazem o questionamento, trazem as argumentações, e isso é muito saudável, é esperado que isso aconteça, né? É uma fase onde esse corpo, né, ele vai passando por alterações que não são somente do crescimento, mas alterações hormonais, alterações na fisiologia do corpo, no funcionamento do corpo, alterações psicológicas também. Então, é fase onde aparecem os odores, onde a gente começa a perceber com mais pregnância os afetos. Então, o adolescente ele coloca de forma mais firme, né? Ou a sua agressividade, ou o seu mau humor, né? O seu questionamento, enfim, todas essas alterações vão se passando no corpo e, ao mesmo tempo, na subjetividade. Fase em que acontece as escolhas, não é só a escolha da roupa, nem a escolha de que cor ele vai colocar no cabelo, ou se vai deixar o cabelo natural, é também a fase das escolhas profissionais. É quando ele começa a pensar no adulto que ele vai se tornar e ele começa a buscar entender ou decidir que caminho ele vai tomar, que trajetória, né? Às vezes também é uma fase confusa, porque tem as opiniões da família, tem as opiniões dos amigos, tem os tais posicionamentos que ele vai tomando, sejam existenciais ou filosóficos. Então, é muita mudança, né? Isso lembra da fala da crise? Isso se configura como uma crise, que ele é convocado a se posicionar, não só pelo outro, mas por ele próprio também, né? E as alterações dos afetos, que são muito presentes, né? Às vezes, as crises de raiva, as insatisfações, às vezes rompantes, né? Ou comportamentos até entendidos como agressivos, tudo isso resultante dessa revolução que está se passando não só no corpo, mas na subjetividade do adolescente. Agora,
vamos pensar, né, tudo isso que está acontecendo com o adolescente, no seu corpo e na sua subjetividade, se ele tem ainda, né, para adensar tudo isso, uma doença crônica. Se ele, né, desde a tenra idade, desde da vida de bebê, ele já traz, né, lá da infância, uma doença que é marcante, né, que chega ali na infância e que vai continuar também como uma marca significante, importante nessa etapa da adolescência, né? E as doenças crônicas, elas são doenças que elas vão trazer muitas alterações, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas elas trazem para o ser humano muitas, vamos dizer assim, traz muitas apreensões, né? O que vai se dar, o que vai acontecer, como vai ser comigo, o que eu vou viver, o que eu vou sentir, o modo de se cuidar. E na doença falciforme, né, que é a doença que a gente está aqui pensando junto com essa fase da adolescência, não poderia ser diferente das demais doenças crônicas. Essas doenças que recebem esse nome porque elas não são doenças curáveis, não são doenças, em geral, que a pessoa vai ficar sem ela vai caminhar a vida se cuidando, mas tendo aquela disfunção ou tendo aquela doença, né? Fazendo a profilaxia, tomando os cuidados, mas a doença vai caminhar pelas etapas da vida da pessoa, seja a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. No caso da doença falciforme, ela é uma doença que ela atinge a pessoa muito precocemente, com a triagem neonatal, né, que vocês já devem ter acompanhado nas falas anteriores, ela é detectada através do teste do pezinho, quando, se ela estiver presente, né, já quando a criança é somente um bebê. E lá, ali na infância, já começam a aparecer os primeiros sintomas. Então, nosso adolescente já vem lidando com essa doença, já é uma marca importante desde a infância, uma marca de cuidado, uma marca de atenção muito presente. Então, no caso da doença falciforme, ela é uma doença que ela é muito pregnante pelas crises de dor muito intensas que ela provoca, né? A dor é o que ela traz assim de marca de sofrimento maior, né? Algo bastante insuportável para as pessoas que são que travam, né, a sua vida com a doença, mas não é somente isso, eles também ainda vão lidar com a ameaça de infecções, então, toda uma série de cuidados que precisam fazer para evitar essas infecções, com a ameaça também de alterações graves, porque quem tem a doença falciforme pode ter um AVC, pode ter, né, lá na infância, principalmente o sequestro esplênico, que é uma alteração também bastante grave, as síndromes torácicas agudas, que acompanham não só a criança, mas o adolescente, né? Todo adolescente, as úlceras de pele, né? Os riscos à integridade da pele, o priapismo, que acomete principalmente os meninos, né, e os jovens, no caso os homens, que é a ereção involuntária, né, do pênis por um acúmulo de sangue, que traz não só a experiência dolorosa, mas a ameaça de lesões e que exige toda uma atenção de emergência, né, de cuidado de emergência, e a ameaça de possíveis sequelas. Então, o nosso adolescente, né, ele, além de lidar com todas aquelas situações da adolescência que a gente
viu há pouco, todas aquelas mudanças e transformações, ele também precisa lidar com todas essas questões que a doença falciforme traz, né, para a vida do adolescente. Portanto, a gente não está falando aí de um cenário tranquilo, né? Calmo, muito ao contrário. A gente está falando aí de um cenário bastante conturbado, né? Onde isso tudo vem com aquele impacto ainda mais intenso de uma crise. Até porque a adolescência é uma fase da evolução humana que esse aspecto da crise ele é bastante exacerbado, né? O corpo está em crise, essa crise das mudanças. Quais são as consequências que todas essas alterações elas podem trazer, né, para o nosso adolescente? Vocês me dão só um minutinho aqui que eu vou carregar aqui o meu equipamento. Só um pouquinho aqui que já me avisou que a bateria está pronto, já voltei, está acabando. Então, as consequências. Essas alterações elas podem trazer hospitalizações frequentes e elas costumam trazer, né? O nosso paciente ele tem essa característica de buscar o hospital com muita frequência. Essas alterações trazem muitas vezes para o adolescente insatisfações com o próprio corpo, porque é esse corpo das mudanças da adolescência ainda é o corpo do adoecimento. Então, isso traz para ele inquietações, né? Traz para o adolescente insatisfações. Essas insatisfações na adolescência, muitas vezes, elas trazem junto uma evitação do contato social. Na própria profilaxia da doença, né, durante a infância, o jovem escuta muito que ele não deve sair, não deve pegar sereno, que ele não deve ir para friagem, que ele tem que se proteger. Né? Isso é algo muito frequente. Então, o nosso adolescente, ele já cresce, ele passa para a adolescência com essas recomendações e as transformações no corpo, mas né, os temores ou as preocupações com o que possa acontecer com ele, acaba trazendo uma evitação dessa troca social, né? Disso de estar, não é para todo jovem, mas a gente percebe muito uma tendência a ficar mais em casa, a um retraimento, a um isolamento. Muitas vezes aparece, né, um sentimento de ineficiência, que eu não posso tanto quanto meu amigo, que eu não posso fazer a atividade física que eu gostaria, ou de jogar a bola, de fazer uma atividade mais agitada, porque há uma recomendação também de que ele cuide dos excessos, então isso traz um sentimento de não ser tão eficiente quanto o outro. Isso está para todo adolescente? Em geral, está. O adolescente ele está olhando para ele está olhando para o amigo, ele está olhando para o colega, ele quer crescer tanto quanto o amigo cresceu, às vezes ele não vê que aquele amigo vem de uma família mais alta, mas ele quer chegar lá. Então, isso acaba também povoando esse universo da adolescência. As hospitalizações frequentes, que muitas vezes acontecem, vão trazer esse absenteísmo escolar, né? Que são faltas repetidas à escola. Muitas vezes ocorrem provas, ocorrem momentos importantes e o adolescente está hospitalizado ou em tratamento. E muitas vezes ele também não quer ir à escola por esse sentimento de que estar com o amigo, estar com o grupo, para ele é algo diferente dos demais. Isso acaba trazendo as dificuldades escolares, né? Que é mais um outro aspecto que o adolescente precisa lidar, né? Ou enfrentar.
Um outro aspecto que aparece muitas vezes nos atendimentos, né, e é bem presente, são para os jovens que têm alguma sequela motora ou que têm alguma lesão na pele, esses sinais físicos da doença, né? Ele traz um sentimento, muitas vezes, de se sentir excluído dos grupos, ou de ter a experiência de que os colegas acreditam que ele tem alguma coisa contagiosa. Isso acaba reforçando essa evitação do contato social. Tudo isso, sem dúvida, vai levando a uma perda da satisfação, né? De uma menor sensação de prazer, que aparece muitas vezes no adolescente. Esse outro sintoma, né, que é muito presente na doença falciforme, que é o cansaço, né, os esforços, a fadiga, que é muito frequente e que é uma característica, sempre me traz uma questão. Eu sei que a gente tem ouvintes, né, do Brasil todo, e nas palestras anteriores foi falado que, por exemplo, né, a Bahia, como é um estado de afrodescendentes e a doença ela é originária de África, né? Lá é a região do país que tem maior prevalência da doença falciforme. E isso sempre me faz lembrar daquela brincadeira de que o baiano é preguiçoso, de que o baiano é cansado. Eu fico sempre me perguntando, né, até onde que o baiano é cansado, até onde que o baiano sofre da fadiga da doença falciforme, né? A gente recebe também no atendimento muitas queixas somáticas, que é muita queixa do funcionamento do corpo ou das alterações no corpo. Os sentimentos de desesperança, eles se presentificam, muitas vezes o humor ele está mais rebaixado, ele está negativo, ele está mais deprimido. E aparecem também as preocupações com a morte, né? Com a ameaça de morte. É muito comum a gente ouvir, não só do jovem, mas também dos pais, que, ao saber que seu filho teria anemia falciforme, a doença falciforme, durante muito tempo se fez diagnósticos muito negativos, né, a respeito do tempo de vida, né, da pessoa. E isso então, ela acaba contribuindo negativamente para o prognóstico da doença falciforme, porque esses sintomas eles vão reduzir o limiar de tolerância para a dor e a capacidade de lidar com a experiência que é bastante desagradável do adoecimento. O resultado disso é que a gente acaba tendo um aumento na admissão, né, de pessoas aos pronto-socorros e às internações. A gente acaba tendo um aumento das crises álgicas e uma menor adesão ao tratamento. E com tantos obstáculos, né, como é que a gente pode ajudar? Como é que na clínica de transição, essa clínica da adolescência, a gente pode contribuir ajudando? E aí entra a oferta de espaço para que os pacientes possam conversar sobre a doença e essas questões relativas à adolescência que foram tratadas aqui. É o momento da gente dar lugar à saúde mental no tratamento, né? É importante a gente dizer que ela não deve ficar em segundo plano, que essas questões elas podem ser trazidas pela família, mas quando o paciente começa ele próprio a caminhar no seu tratamento, né, através do autocuidado, ele vai trazer, ou mesmo o médico vai observar, né, na clínica do adolescente. Nesse momento, esse paciente ele é encaminhado para consulta com psicólogo. O que nós atualmente fazemos no Hemorrio é a avaliação dessa pessoa e o encaminhamento para a rede de saúde mental. Nós estamos com uma redução, né, do quadro de psicólogos
no Hemorrio, atendendo as crianças e o adolescente, somos apenas duas, né? Eu e a psicóloga Daniela, e o que nós fazemos, né, é a avaliação do paciente e o encaminhamento para a rede de saúde mental ou para a atenção básica da área programática da residência do paciente, que inclui os postos ou os programas de saúde da família. No Hemorrio, a nossa principal modalidade de acompanhamento psicológico é durante a internação. Né? É no momento da internação, justamente por nós estarmos em número reduzido, a gente prioriza esse paciente que faz a internação no momento de agravamento do seu quadro, e é ali que a gente acompanha o paciente, né, ao longo desse processo. Quando a gente identifica, né, a necessidade de que ele receba o acompanhamento de forma corrente, né, continuamente, a gente faz o encaminhamento para a rede. Mas, mais uma vez, o tratamento da saúde mental, né, o tratamento das suas questões de âmbito psicológico são direito do paciente, e a gente procura prover, né, a atenção a esse aspecto. Bem, cheguei ao final, né, entre as dificuldades aqui da tecnologia e a possibilidade de retornar. Eu queria agradecer à equipe do Outro Profissional pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre a adolescência, esse momento tão importante, né, do cuidado, agradecer a toda a equipe, né, e o meu muito obrigada.